no domingo, também na segunda-feira, e agora começa essa preparação para enfrentar a Ponte Preta. O Abel Ferreira pode contar com todos os jogadores, exceto aqueles que vêm em recuperação. Dudu, o Bruno Rodrigues não estão inscritos até no Campeonato Paulista, e o Gustavo Gomes também está fora, mas ele poupou os jogadores que estavam pendurados, caso do Hendrick, Zé Rafael e o Gabriel Menino. Então vai com essa turma toda para tentar a classificação à semifinal do Paulista. A preocupação principal do Palmeiras, o problema é o Allianz Parque, porque mais uma vez o estádio não está pronto, adiou a entrega, seria nesta quarta-feira, dia 12, primeiro prazo dia 20 de fevereiro, agora 12 de março, e ele não será entregue, e agora não tem prazo para entregar o novo gramado sintético com esse composto colocado para que o Palmeiras utilize o novo gramado. Então não tem esse prazo, e aí a gente não sabe se o Palmeiras vai conseguir jogar uma eventual semifinal ou até a decisão no seu estádio no Allianz Parque. O Abel Ferreira falou sobre isso na última entrevista coletiva. Ele falou: estamos jogando fora de casa, coloquem isso, detalhe, porque o Palmeiras está jogando na Arena Barueri, não é o Allianz Parque, está acostumado já a jogar na Arena Barueri, mas não é o seu estádio. Então isso muda completamente, os jogadores também falaram, muda a energia, muda a vibe e, claro, a média de público da torcida, porque no Allianz Parque a média é de 35, 37 mil torcedores, e na Arena Barueri pouco mais de 15 mil torcedores. Bruno? 65% de renda a menos o Palmeiras calcula ter perdido. Porra, isso é muita coisa, né? Muita. E no dia da final tem show lá. Vamos ouvir, porque também tem polêmica do lado do Botafogo, vamos ouvir o dono da SAF alvinegro, John Textor, falando sobre o áudio que ele diz que tem sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that it had been in the hands of governing bodies for a year. And it was a lower division, and it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock, that he awarded a PK that he shouldn't have, and the striker of the ball in the PK hit the post, and he complained, and he said, I did everything I could. It's a Carioca accent. It allowed us to identify the ref, the point in time that he talks about in the game, the event in the game, the PK, the extra minutes he talks about on tape, that when that didn't work, he tried everything, but he couldn't find another PK. I believe this is what the translation will say. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. Aí, o John Textor, que enviou um documento ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em resposta ao inquérito aberto pelo órgão por suas declarações sobre possível manipulação de resultados no futebol brasileiro. O Ronaldo Botelho Piacente, que é o procurador-geral do STJD, vai requisitar essas gravações que o John Textor diz que tem. Já o Textor, ele mantém a ideia de apresentar os documentos, as gravações, apenas no Ministério Público do Rio de Janeiro e de Brasília. É um assunto que não tem fim, e vamos ver se ele tem provas contundentes para tudo isso que ele está dizendo, que criou uma grande polêmica no futebol brasileiro, colocando até em risco o título do Palmeiras. Voltamos aos estúdios em São Paulo. Pois bem, Cícero, a gente vai conversar sobre isso, porque é um assunto muito, muito sério, e as palavras do Textor são palavras fortes também. Ele não acusou o Palmeiras de envolvimento, mas disse que é um jogo que também envolve ali, é uma partida do Palmeiras, de 2022, portanto não do ano passado, quando existia a disputa entre Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras já se manifestou, Vinícius Nicoletti. Qual é a manifestação palmeirense depois de ter ouvido tudo que disse o dono do Botafogo? Bruno, Mari, abraço para vocês, bom dia pro Mar Especial, como diria um amigo meu
lá de Belo Horizonte. Gente da melhor qualidade, parabéns, eles só não pagam o almoço. Tô esperando a festa, viu, Marra? Abraço para todo mundo aí. Pois é, Bruno, você citou aí essa situação. O Palmeiras, claro que se sentiu atingido pelas declarações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, e informou ontem que vai entrar na justiça, nas 3 esferas, civil, criminal e esportiva, para que o presidente do Botafogo, o dono do Botafogo, responda sobre essas acusações de manipulação de resultados envolvendo a arbitragem no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras entende que o empresário fez acusações sem apresentar provas, como você destacou aí, citou um jogo do Palmeiras em 2022 contra o Fortaleza, mesmo dizendo que o Palmeiras não está envolvido na situação, não acusou nenhum funcionário do Palmeiras, nenhum jogador, mas citou essa partida do Campeonato Brasileiro de 2022. Textor afirmou ter gravações, de juízes reclamando que não receberam as propinas combinadas e o Palmeiras quer as provas. O Palmeiras definiu as declarações do dirigente do Botafogo como irresponsáveis e levianas que atingem o clube alviverde, o atual bicampeão brasileiro. O ano passado, Textor, e essa briga já vem desde o final do ano passado, porque ele apresentou um dossiê mostrando que o Botafogo deveria ter 18 pontos a mais do que o Palmeiras por conta dos erros da arbitragem. E aí a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, também se manifestou, ironizou o dirigente botafoguense, dizendo que o empresário é desequilibrado. Então começou essa briga já no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. A ideia de processar o John Textor foi da presidente do Palmeiras com apoio da diretoria. O Palmeiras encerrou a nota ressaltando todo o respeito pelo clube, pelo Botafogo, mas reforçou as críticas à postura do dirigente botafoguense. Então, Palmeiras vai entrar, já consultou seu departamento jurídico, vai entrar na justiça nessas 3 esferas, civil, criminal e esportiva, contra o dono da SAF do Botafogo. Meus amigos. Ô Nicolete, a gente aproveita e coloca na tela a rivalidade entre os gestores, fazendo exatamente esse desenho de como a treta, enfim, as alfinetadas também começam. Primeiro, o Textor denuncia a manipulação dos jogos, de 2022. O Palmeiras vence o Botafogo de virada no Brasileirão de 2023. Aí o Textor fala Tiff, não sei o que, fala inglês lá após o jogo. Entra no gramado. A Leila chama o Textor de desequilibrado. O Textor cita vantagens do Palmeiras por erros de arbitragem no Brasileirão da temporada passada. Aí o Textor volta a falar sobre manipulação agora. E o Palmeiras agora também, como o Nicolete trouxe, anuncia que vai entrar das 3 formas possíveis para processar o John Textor. Que confusão, hein? E muito séria, né? Tudo isso é grave, Não é a treta do tipo, meu time é maior que o seu, o meu ganha clássico, o seu não sei... Ou não é nem uma discussão do tipo, foi pênalti ou não foi. É uma manipulação de resultados. É um esquema, de fato é um esquema segundo o Textor, e ele garante ter provas disso. Vamos lá, tentar começar... Obrigado. Parabéns, Mário Marra. Tentar começar de uma maneira mais... Assim, fico muito confortável para falar, porque, às vezes a gente fala de uma competição que a gente transmite aqui, as pessoas falam assim, ele está fazendo isso porque a ESPN transmite a Libertadores, transmite a Premier League. A ESPN não transmite o Campeonato Brasileiro. Mas eu imagino como isso está lá na Globo, porque eles gastam uma grana federal, né? Verdade. E a quantidade de gente que trabalha, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, um país desse tamanho, assim, é um investimento, e ainda tem premiação e tal. Então, não dá para falar sem ter a prova. Porque senão você está colocando uma poeira em algo que não merece a poeira, que tem que ser limpinho, porque no Brasil, o melhor produto. O melhor produto do Brasil no futebol é o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é legal, os estaduais, não sei o quê, tal. Mas o Campeonato Brasileiro é o que mexe com... Não mudou não, né? São 12 meses no ano. Mexe com 8 meses no ano. Sim. Então, assim... Agora, se tem prova, a minha opinião fuça tudo. Abre
todas as gavetas, todos os arquivos. Faria um bem danado, né, Márcio? Nossa, pelo amor de Deus. Aí nós vamos colocar um altar aqui pro Textor, Textão, nosso querido, porque se tem prova, acaba com o negócio. E monta um negócio bem feito que vai ficar, inclusive, muito mais valorizado. Tirando, se não tem prova, você não pode falar. É porque ele tá, não é, Mário? Ele tá numa linha, assim, entre salvar o futebol brasileiro ou entre fazer, ou entre não poder mais exercer... Nem sentar na mesa com os outros. Exato, ou uma coisa ou outra. Ou ele vai expor algo que é muito grave e que, se existe, realmente precisa ser exposto. Claro. Ou então ele tem que ser interditado. John Textor está interditado para falar de futebol no Brasil. E eu acho que tem vários outros pontos para a gente conversar, além, assim, essa questão da acusação, mas também do que necessariamente... Vamos pensar que existe um sistema aí por trás e que esteja beneficiando ou mexendo com os jogos. A gente precisa entender também o que é esse sistema, porque a gente viu o caso, movimento de apostas. Sim. Não necessariamente é um sistema pensando... A gente não sabe... Tem muita coisa que, quando envolve dinheiro, quando envolve exatamente uma acusação tão grave, podem existir 1 bilhão de motivações para isso. Sim. Até para entender que vespeiro que está sendo cutucado. Qual o tamanho do problema e se existe o problema. E se existe exatamente esse problema que o Textor... Se é essa a motivação, sabe? É um sistema para favorecer o time A ou é um sistema que está corrompendo o nosso futebol porque estão ganhando por fora, tal... Sim. É um vespeiro muito maior, assim, São acusações muito graves que ele vai precisar provar. Né? Tem que ter evidências para, né, conseguir sustentar a acusação que ele está fazendo, que é muito grave e gera, sim, uma instabilidade dentro do futebol brasileiro. Só que eu fico um pouco confuso, porque a gente acabou de ver os cortes ali do Textor falando. Ele fala sobre um caso de um juiz. Isso. Não é na Série A. Não. Lower Já é um divisions. ponto. Não é na Série A. Não. Ele fala sobre um caso de um jogo do Palmeiras. Não foi no último Campeonato Brasileiro, foi em 2022. Um jogo contra Fortaleza. Um jogo contra o Fortaleza. Então já não é uma questão do último Campeonato Brasileiro, que ele diz que dentro dos estudos, né, que ele fez ali, o Botafogo teria que ter 18 pontos a mais do que o Palmeiras. Eu concordo com a reclamação do torcedor botafoguense, do Textor, a respeito daquela expulsão do Adrielson. Eu acho que ali foi um erro da arbitragem. Naquele mesmo jogo... De erro de arbitragem. Um erro de arbitragem. Naquele mesmo jogo, o Tiquinho teve a bola no pênalti, marcado pela mesma arbitragem, para fazer o 4-1. Não fez. 37. Aos 37. Não, e como outros comentaristas entenderam que era para ter sido expulso. Sim, Ali exatamente. A gente discutiu aquele lance. Exato. Não é assim um lance, né, que é uma unanimidade. Na minha opinião, acho que a arbitragem ali exagerou e o Adrielson não foi bem expulso. Só que é um erro de arbitragem, assim como tem toda rodada e todo fim de semana no Campeonato Brasileiro. Não, em qualquer campeonato. Em qualquer campeonato. Liverpool agora com o City estava reclamando, né? Eu espero muito que o Textor tenha alguma prova do que ele está colocando para o futebol brasileiro. Porque, assim, a minha expectativa com um cara, um gringo, que vem de fora, que tem experiência com Premier League, que tem experiência com Ligue 1, que tem experiência com um futebol mais profissional e mais avançado do que é no futebol brasileiro, é que ele tem uma mentalidade diferente. Porque em alguns momentos parece que vai muito para jogar para a galera, e parece sim, eu concordo com o trecho da nota do Palmeiras, parece um Cartola moda antiga. Quando eu penso em SAF, quando eu penso em um cara que vem aqui para fazer algo de diferente, e ele está fazendo muita coisa de diferente no Botafogo, isso é uma coisa. O Botafogo avançou de maneira absurda dentro da administração dele. Esportivamente, financeiramente, na estrutura, na mentalidade,